Olá, pessoas, tudo bem? Oi, gente. Hoje eu e Carol estamos aqui com uma proposta meio diferente, que pouquíssimas pessoas pediram, perguntaram pra gente também o que é que a gente vai fazer quando o Shingeki acabar e se a gente vai continuar falando de alguma coisa aqui no canal e tudo mais. A gente já tinha pensado algumas vezes em falar sobre alguns outros animes, assim, dar algumas sugestões. E essa semana a gente estava pensando sobre isso. Óbvio que a gente vai falar de Shingeki até o final, mas o que a gente vai fazer depois? A gente E depois a gente vai falar ainda mais de Shingeki, sabendo assim, a gente vai começar tudo de novo, falando todos os indícios que era pra fazer. Mas enfim. É igual, eu não assisto Game of Thrones, mas tem um podcast da Mikan, né, que é de Game of Thrones, depois que acabou Game of Thrones, ela continua falando de Game of Thrones, vai ser a gente. Não, o podcast dela, ela faz a cada capítulo, cada episódio do podcast é um capítulo dos livros. Aí ela compara ainda com a adaptação da série também. Então aí, ó, fica aí a ideia. Fica aí a ideia do que a gente pode fazer se a série não nos decepcionar por completo, né, daqui pra lá. E eu perdi a oportunidade de fazer uma brincadeira de 1º de abril, falando que nós estávamos cansadas de Shingeki e agora o podcast ia ser de Vinland Saga, mas enfim. Hoje nós estamos aqui para falar de Vinland Saga. Até parece que alguém ia cair, né? Olha a nossa cara. Você passa 24 horas do seu dia brigando por causa de Shingeki, ninguém vai levar a sério. Mas tudo bem. Eu sei que ninguém vai levar a sério, mas só para deixar a brincadeira registrada. Então, nós ficamos debatendo como traríamos os formatos para cá e quais séries a gente poderia fazer isso, e a escolhida foi Vinland Saga, porque são poucas as séries que eu e Carol, as duas, assistimos e gostamos. Tem um bocadinho, mas não tantas que a gente conversa. Mas... E a Vinland foi a mais recente, assim, tá mais fresca na nossa memória, porque, tipo... Sim. Se a gente fosse falar, sei lá, de Fullmetal Alchemist, eu teria que assistir tudo de novo pra falar com propriedade. Eu já não lembro de mais nada. E olha que não tem tanto tempo assim que eu assisti. Eu assisti em 2016, talvez, ou 2017. Eu reassisti em 2017, pra tu ter uma ideia. E, pois é, Vinland eu comecei a assistir quando o anime tava passando, ano passado, e comecei a ler o mangá em dezembro, eu acho, e desde então eu tô acompanhando, e eu fiz Carol também ler o mangá. Eu comecei a assistir Vinland logo começou a sair, mas não me tocou, né? Assim, não me emocionou. Eu assisti, tipo, uns 4 episódios, aí achei muito mais do mesmo, assim, muito shonenzão e tal. Aí eu saí, parei de assistir, falei, quando terminar eu assisto tudo tipo assim, assisto do começo, né? Aí no dia do último episódio eu vi todo mundo no Twitter comentando, eu já tomei o spoiler do que acontecia no último episódio. E aí eu falei, é a segunda vez que acontece isso comigo, de tomar um spoiler do que vai acontecer e isso me motivar a assistir a história. A outra foi Steins Gate, que eu também dropei, aí tomei o spoiler do que aconteceu, eu falei, não, agora eu quero saber por que isso vai acontecer. E aí fui assistir e valeu a pena. E aí fui assistir, gostei do anime, fui pro mangá. A Nath passava todos os dias brigando comigo, mandando eu assistir. Todas as vezes que eu falava que eu não gostava de alguma coisa, ela falava, não, mas você tem que continuar assistindo ou lendo. Mas valeu a pena. Eu gostei muito da história. A gente vai falar ainda... Nesse começo a gente vai falar assim bem por alto, sem dar spoiler de nada. Depois a gente vai falar do anime, depois do mangá. Mas acho que tem mais pontos positivos do que negativos. Agora eu não sei porque não teve capítulo no último mês. Então, assim, na verdade, eu ainda não consegui assistir ler nenhum capítulo novo. Eu parei no capítulo do outro mês, né? De fevereiro, e março não teve capítulo. Então, estamos aí na espera. Eu achei curioso que tu falou que tu começou e desistiu porque tu achou muito mais do mesmo. Porque essa também foi a minha reação. Tipo, eu sabia que Vinland existia, porque outras pessoas que eu acompanho, youtubers e até uns amigos também liam Vinland.
E eu sabia que ele fazia parte daquela... Eu sabia que fazia parte de uma categoria de, tipo, mangá seinen que não tinham adaptações, mas que fazia muito sucesso no fandom, tipo, junto de Berserk e Kingdom, que são obras que eu também não lia por pura preguiça e preconceito. E Vinland, eu coloquei Vinland no meio também. Só que anunciaram que a Witch Studio, que é o mesmo estúdio que faz Shingeki, ia fazer uma adaptação. A gente ia pagar pau da Witch, né? Aí tudo que a Witch faz, a gente vai lá ver. Só, tipo assim, faz Shingeki, então vou ver as outras só pra dar dinheiro pra Witch, né? Pior que eu não vi as outras coisas da Witch. Eu também não. Mas assim, eu tenho que admitir que uma das coisas que me fez parar pra pelo menos ver o trailer de Vinland era porque era da Witch. Aí eu fui ver, eu gostei do trailer, o trailer me chamou a atenção, assim. Tanto que eu fui começar a ver. Quando saiu, eu fui tentar começar, né? Eles lançaram 3 episódios primeiro, né? De uma vez, e aí depois foram lançando os outros. Por ser da Witch, eu sabia que pelo menos a adaptação ia ser interessante, a animação ia ser legal. Então, tipo, eu não tô fazendo nada, vou dar uma chance. Aí eu comecei a assistir. E eu tava cansada, porque, tipo, apesar de eu ter amigos e acompanhar gente que falava bem no mangá, todos eles eram caras. E eles ficavam falando, como é legal, como me fez refletir sobre o sentido de guerras e não sei mais o que e tal. Aí eu já fiquei com uma ideia de, tipo, ia ser totalmente clichê, ia ser muito mais do mesmo, até porque na época, eu já tava muito consumindo muitas séries com esse mesmo clima, tipo, te fazendo questionar a humanidade, fazendo questionar guerras e tudo mais, até ter um pouco de relação com o próprio Shingeki, alguns temas que tratam, apesar da abordagem ser totalmente diferente. E eu já comecei a assistir com um pouco de preconceito mesmo, porque eu assistia pensando, meu Deus, isso aqui é muito pra homem. Mas o começo da história é totalmente para adolescentes homens. Foi exatamente isso que me cansava. Eu ficava tipo assim, nossa, o pessoal tá emocionado com essa cena. Tipo assim, uma cena que pra mim era... E tem 30 outros legal. animes. Exatamente. Tipo assim, isso já aconteceu milhões de vezes, por que vocês estão falando que isso é genial? Mas eu gosto... Quando a história sai do rumo comum, ela fica muito melhor, assim. Mas, na minha opinião, o começo tem isso de ser meio arrastadinho, meio shonenzão mesmo, assim. Eu lembro que, inclusive, quando saíram os 3 primeiros episódios, eu achei os 3 muito arrastados. Eu esperava um começo de história, por exemplo, eu falei pra gente não comparar Shingeki, mas não tem jeito. Por exemplo, como começa Shingeki, que você tem um primeiro episódio que te prende, que você assiste e fala assim, caraca, eu preciso saber o que vai acontecer no próximo. Só que Vinland não. E aí, quando eu fui comentar com pessoas que liam o mangá, elas falaram assim, nossa, mas o mangá tipo assim, tem muita coisa desde o começo. Depois, quando eu fui ler o mangá, eu descobri que a adaptação foi diferente, né, no anime. O anime troca um pouquinho a ordem das coisas, que, na minha opinião, foi uma escolha ruim. Porque fez com que o começo da história ficasse lento e não me desse vontade de continuar assistindo. Eu queria que o começo da história tivesse alguma coisa para falar assim, nossa, preciso ver outro episódio. Eu tenho a impressão de que foi muito um problema com a gente também, Carol, porque todas as pessoas que eu vi que acompanharam Vinland gostaram desde o começo. Não. Eu tive que ser convencida que gostar também. É uma opinião totalmente pessoal, assim, é do que cada um gosta mesmo, né? Não tem jeito. Eu ia comentar justamente disso, porque a Witch fez a mesma coisa que fez com o Shingeki, porque ela pegou um arco e colocou na ordem cronológica, porque antes ficava misturado, tipo, o Vinland, ele já começa, eu acho que é o episódio 6 do anime, alguma coisa assim, que é uma batalha, no meio de uma batalha, o Thorfinn já tá adolescente chato e tal, e eles trouxeram já pro começo, porque lá era tudo em flashback, porque a gente via o menino revoltado, via as coisas lá, mas a gente não entendia o que estava acontecendo. Aos poucos, depois que foi sendo explicado no mangá. Aí no anime eles já trouxeram logo pro começo pra gente entender a motivação de tudo e tudo mais. Eu entendo a decisão, só que eu também não me... De novo, se eu não tivesse a mentalidade de eu vou assistir isso aqui porque é do It, é legal,
e eu não tenho o menor do melhor para fazer, eu não tô perdendo tempo mesmo, talvez eu não tivesse tanto afinco, assim, para ficar acompanhando. Vamos começar dando uma geral, assim, sobre a obra. Pois é, nessa primeira parte a gente vai tentar fazer sem spoilers, e a gente vai falar uma geral, assim, do anime, e tentar convencer você a assistir mesmo, porque a gente acabou de falar que a gente não gostou do começo. A gente vai ser a pessoa, igual alguém foi pra gente, que convenceu a gente a assistir. E depois a gente vai fazer uma análise mais aprofundada do que aconteceu no mangá. Tudo isso bem rápido e bem superficial, mas se vocês gostarem e tal, a gente pode trazer o conteúdo de Vinland primeiro, porque ele tem várias discussões legais também, por si só. E a gente tem vontade de discutir alguns outros arcos, assim, com mais calma aqui. Mas esse primeiro vai ser só também pode sempre ficar comparando com o Shingeki, igual tudo que a gente vai comentar. Enfim, o Vinland Saga é um mangá do Makoto Yukimura, e ele é o mangaka mais acessível que eu já vi na minha vida. E ele é muito fofo. E ele é muito fofo. Toda vez que eu não gosto de alguma coisa em Vinland, eu critico, depois eu falo, não, mas ele é muito fofo. Sério, gente, sigam ele no Twitter, ele é muito legal, ele responde a todo mundo no Twitter. Ele fala inglês. Eu não dou conta. Eu sou doida pra perguntar umas coisas pra ele no Twitter, mas eu tenho vergonha. Ele fala inglês e ele responde tweet de fã, e ele é muito amorzinho. E vale a pena, tipo, ter... Eu não sei se as versões aqui brasileiras têm as entrevistas com ele, tal qual é a versão americana, que eu li a versão americana dos mangás, mas o mangá americano tem entrevistas e notas com ele em todas as edições, e todas elas valem muito a pena ler, e você fica admirando ainda mais, tipo, ele. Mesmo que você fique frustrado com o que está acontecendo na obra, você fica... Nossa, ele é muito legal. Essas discussões que ele traz no final do volume... Eu também li em inglês, então assim, eu não sei se tem em português. Mas essas discussões que ele traz no final são muito legais, acrescentam muito para a história e fazem a gente entender como que ele chegou naquele universo e por que ele trata aquele universo de guerra de uma forma diferente da maioria das pessoas. Mas a gente vai falar disso depois. A gente é afobada, a gente não consegue e começa a falar das coisas antes. Pois é. Vinland, ele foi lançado primeiro em 2005 na Weekly Shonen Mini, que é da Kodansha, se eu não me engano, o Shingeki também é da Kodansha. Enfim, é da Kodansha, Shingeki, é a mesma editora. E eu sempre tento falar de Shingeki no meio das coisas. Ele foi lançado e no mesmo ano ele parou de ser publicado lá. E que essa revista é uma revista de shonen, realmente. Que no começo era publicação como shonen. Só que no mesmo ano eles decidiram transferir o mangá para uma revista seinen da mesma editora, também da Kodansha. Que eles agora é onde ele está até hoje, que é a revista Afternoon. Vinland é uma história sobre vikings, que se passa, obviamente, na Europa, na época dos vikings, e que todo mundo lá fala japonês. Não, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, feita pela Witch, que foi, todo mundo fala a mesma língua, e mesmo que em alguns momentos eles falem dentro da obra que eles não estão se entendendo, porque cada um tá falando uma língua diferente do outro, todo mundo fala japonês. Eu acho isso ótimo, eu odeio quando os animes nego começam a falar outras línguas, ficou um lixo, ninguém entende nada. E, até tipo, porque metade do povo ia ficar lá de outra língua, né? Então ia ficar metade da obra não tem sentido, não tem sentido. Então, assim, é a licença poética mesmo, todo mundo fala japonês, show. E a história deixa claro quando os povos estão falando línguas diferentes. Então, tudo em casa. Em Vinland, a gente acompanha a história do Thorfinn, que ele começa com 6 anos de idade. E ele, se eu não me engano, no final do anime, ele tá com uns 16, alguma coisa assim. A gente não tem uma definição clara de quantos anos se passam de uma coisa para outra. Sim, mesmo no mangá. Eu não me atentei. Mesmo no mangá isso acontece, assim. O tempo vai passando e a gente se perde um pouco na noção de tempo. Mas dá para entender. Ele começa como criança e termina a história como um adolescente grande, quase adulto, né? E o Thorfinn, ele começa como uma criança muito
sonhador, assim, né? Que vê no pai um exemplo de tudo, assim. Eles vivem na Islândia, né? Tipo assim, no meio da neve, lá numa vila na Islândia, totalmente pouco desenvolvida. Eles vivem de rebanho, não dá para plantar nada porque só tem neve. Então, assim, uma vida muito pacata, muito tranquila. E ele é uma criança muito sonhadora que sonha em navegar pelo mundo e gosta de ouvir histórias dos navegadores e tal, mas uma criança boa, do bem, não é um Erenzinho, não, ele é uma criança do bem, que Ele pensa gosta coisas de brincar boas. de guerra, ele fica Sim, mas brigando e assim, tal, mas é coisa de criança, normal, não sim, é o uma Eren. coisa sem maldade. E o pai dele é o Thors, que é um cara enorme, muito forte, que é tipo assim, Eu a fiquei muito pessoa puta, fala. porque eu sabia o que ia acontecer com ele, assim, no primeiro episódio. E eu gostei muito do personagem dele. E eu também ficava muito frustrada, porque toda vida que ele tentava ensinar alguma coisa pro Thorfinn, o Thorfinn fazia a coisa, tava nem aí. E o Thors, ele é essa figura central, assim, na vila que eles moram, né? Ele é referência de tudo, quando acontece qualquer coisa, ele é chamado e tal, e o Thorfinn vê no pai esse exemplo, assim, né? Ele quer ser que nem o pai, e ele sabe que o pai já tinha navegado pelo mundo e tal, mas ele não sabe muito sobre a história do pai, assim, não sabe quem ele era, ele só sabe que ele foi alguém importante, que ele foi um herói, né? E aí, assim, eu acho que isso não é um spoiler, eu acho que isso é meio dedutível, assim, desde o começo da história, e dedutível de 99% dos shonens, que o pai dele vai morrer e ele vai jurar vingança, e aí a história começa a correr em torno dessa vingança do Thorfinn, né? De como que ele vai lidar com isso, e é aí que eu acho que a história começa a trazer uma proposta um pouco diferente. Uma coisa legal para você ter em mente é que todo esses arcos que foram adaptados no anime, dessa primeira temporada do anime, são um prólogo, na verdade, do que é Vinland. E aí a gente começa a ver todo o desenvolvimento do Thorfinn e a gente vai chegar até uma coisa muito marcante nessa primeira temporada, só que não é o ápice do desenvolvimento dele, não para aí. Eu achei isso bem legal. Enfim, essa é uma base do que é Vinland, mas a gente tem alguns outros personagens, por mais que seja focado no Thorfinn, na criança e tal, tem todo um jogo político e jogo de poderes em volta dele, que ele também não tá nem aí pra isso, sinceramente, foda-se pra ele. Mas que são importantes, assim, pra gente entender o que tá acontecendo ao redor. E assim, Vinland é uma história, eu acho, para quem gosta de histórias de guerra, de uma forma geral. Acho que se você não gosta de história de guerra, não vai te interessar. E quando eu digo guerra, eu digo nos dois sentidos, realmente nesse sentido político, mas também no sentido de sangue, morte, gente decapitada. Tem um visual muito forte, e a Witch suavizou muita coisa. Quando a gente leu. A Witch fez um trabalho muito parecido. E é porque, tipo, a Witch, eu já achei ele com violência, assim, muito, muito grande, a violência do anime. Aí quando você lê o mangá, você vê que é mais ainda, na verdade. Sim. É porque eu acho que tem coisas que não dá pra adaptar totalmente do anime. Mas sim, a violência, tipo, não é a violência tipo Shingeki, é violência, tipo, ele realmente mostra pessoas sendo decepadas, membros sendo cortados e tal. É bem sanguinário até. Até algumas cenas de violência que me deixou uou, eu não pensava que eles iam adaptar dessa forma. Mas o mangá é bem mais. Mas eu acho que às vezes a gente falando desse jeito parece que é uma violência gratuita, assim. Não é. Eu particularmente não gosto de violência gratuita, de cenas que o nego mostra a gente morrendo cheio de sangue só pra impactar. Tipo assim, só pra adolescente achar legal. Não é. Existe um motivo por trás daquela violência. Mas você for um adolescente que gosta das coisas e aí você acha adulto por ver que tem sangue e tal, você pode gostar também. Você vai gostar. Não, sim, mas só falando assim, não é só pra isso. Não é só pra isso, porque assim, existe um porquê daquela violência toda. Até mais pra frente da história ele trabalha isso melhor, mas mesmo no anime ele já trabalha muito. Existe um porquê para aquelas cenas, mas é desconfortável. Eu acho que a Witch fez um trabalho muito parecido com o que ela faz em Shingeki, que é tipo assim, não chega a censurar cenas, mas dá uma suavizada em algumas coisas, que a mídia impressa ela é muito visual, né? Você para, tipo assim, várias vezes eu
passava numa pessoa decapitada e eu ficava, tipo assim, 1 minuto olhando, meio impactada com aquilo, sabe? Enquanto o anime, a TV, né, passa rápido, você meio que esquece aquilo logo depois. Então, assim, é realmente uma história forte para esse lado, assim, né, de sangue, de morte, mas que eu acho que funciona como a gente falou, assim, para os dois públicos. Para a galera que gosta de ver sangue só porque gosta de ver sangue e para a galera que gosta de uma violência contextualizada, né? Principalmente por essa parte política que é bem construída a história, é interessante, te prende em saber o que será que vai acontecer com aquelas nações, né? Sim, é porque o intuito da violência dali não é necessariamente só chocar, é realmente, tipo, porque no começo, quando ele é pequeno e como a gente vê os outros jovens lá de onde ele mora, eles têm uma visão muito idealizada também de guerra e tal. Sim. E de como eles, eu vou batalhar, eu não tenho nenhuma experiência de combate, mas eu vou me enfiar nessa guerra aqui e eu vou vencer e vou superar e vou ser o bonzão. E para mostrar que não é bem assim, que a guerra e tal não é uma coisa assim gloriosa, assim, simples. Que todo mundo sofre, que tem muitas consequências, é uma coisa complexa. E, tipo, a gente passa muito tempo acompanhando a história por ponto de vista deles, dos vikings, que a gente sabe, até pelo que a gente estudou no próprio mundo real mesmo, que a gente sabe que os vikings têm um histórico de violência, de roubar coisas, atacar vilarejos e tal. Então, a gente vê tudo eles fazendo isso. Por mais que a gente tenha apego àqueles personagens, depois joga na nossa cara que eles não são bons, sabe? Eles são Sim. pessoas ruins também. Ruins Sim. não, porque também tem tem gente ruim, sim. Tem gente ruim, sim, mas, tipo, é porque eles não fazem isso só por serem ruins, é porque, como ele trabalha muito bem na série, esse era o estilo dos vikings viverem, e era a cultura viking deles. E por mais que tem personagens que questionam isso, tem uma discussão muito legal que ele fala, tipo, nem todo mundo devia concordar com essa cultura, mas os mais fortes sempre contam a história do jeito que eles querem, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito legal também em Vinlândia é o plano de fundo da história é real, né? A história aconteceu, os personagens Alguns são baseados em pessoas reais, pelo menos. São baseados em pessoas reais e o plano histórico é aquele. Aquilo ali aconteceu, aqueles países existiram, aquela guerra aconteceu. Eu gosto de histórias assim, me lembrou muito Samurai X, que é uma história que faz isso também, né? Tem um plano histórico real que aconteceu, tem personagens que existiram de verdade, mas conta uma história fictícia em cima daquilo. Então, eu gosto disso, eu aprendi um pouco, assim, eu não sabia nada sobre cultura viking, assim, e eu acho que eu aprendi um pouco sobre isso, assim, sobre pessoas famosas dentro daquela cultura, sobre o que eles fizeram. Então, acho que isso é legal, também é um ponto positivo da história. Um ponto negativo é que se você for ler a Wikipédia das pessoas no real, você também vai descobrir vários spoilers sem querer do mangá. Não leiam. Não leiam. Foi assim que eu descobri algumas coisas também. Mas, assim, apesar de ter essa base histórica, de ter vários personagens inspirados em personagens reais, não é história totalmente real. Tipo, tem um personagem, o Askeladd, que ele não tem uma figura real, assim, ele é tipo representa a lenda do rei Arthur, coisas assim. E mesmo o Thorfinn ou o Canute, que era o príncipe que vai aparecer depois, eles têm a base, mas o rumo que leva as coisas são totalmente ficcionais mesmo, também, só para contar essa história muito boa. Uma coisa que acho que é um ponto negativo, assim, pelo menos nessa primeira parte da história, né, no que já foi animado, é praticamente a ausência de personagens femininas, assim, praticamente não tem mulheres na história, acho que são, tipo, a mãe do Thorfinn, a irmã do Thorfinn, e só, e depois que ele sai da vila dele, não existem mais personagens femininas na história, mas as personagens femininas que aparecem são bem tratadas e não tem nenhum tipo de sexualização das personagens e tal. Eventualmente aparecem algumas coisas, principalmente quando eles falam sobre
as valquírias, né? Tipo, os homens sonhando com as mulheres que eles vão ter quando eles morrerem. Mas, assim, nada que tenha me incomodado. Eu sou bem chata com essas coisas de sexualização de personagem nas histórias. E, assim, não rola. Mesmo no mangá, não rola. Depois tem personagens femininas. E não vai por esse caminho. Eu comecei falando que era um ponto negativo porque tem poucas personagens femininas. Mas é um ponto super positivo da história. Eu acho que só vão começar a surgir mais personagens femininos quando chega num ponto da história que atinge o auge do desenvolvimento do Thorfinn e quebra um pouco o que estava vindo antes e abrir. É tipo como se fosse aberto outro mundo para se ampliasse o mundo dele, sabe? Aí por isso que eu acho que ficou mais fácil que encaixar essas outras personagens femininas também. E eu ia falar que isso também é meio spoiler para quem não leu o mangá, mas eu vou falar bem por cima, mas Vinland tem, acho que uma cena de violência contra a mulher mais bem retratada, assim, que eu já vi em obras ficcionais, uma das mais bem retratadas que eu já vi, assim, em obras ficcionais, porque é muito comum, principalmente, assim, anime, mangá, e eu tô olhando pra Berserk mesmo, descaradamente, e quando você vai mostrar a mulher sofrendo, dá muito ângulo na cena, como para fazer fanservice mesmo. E aí acaba que tira um pouco o peso disso, porque você tá mostrando aquela cena de forma a sexualizar e agradar o seu leitor, sabe? Tipo, torna isso também um fetiche. Mas em Vinland, eu acho que ele conseguiu adaptar com bastante maestria, porque, tipo, ele não precisa mostrar o que estava acontecendo para você entender o peso do que estava acontecendo. Não quero pensar sobre isso. Eu não quero traumatizada. Eu fiquei traumatizada. Segue a vida. Quando a gente falar mais lá na frente, que a gente falar especificamente sobre algum dos arcos, eu conto a minha experiência com essa cena. Mas eu concordo totalmente com o que você falou. É isso aí. A história não faz fanservice, desse tipo de fanservice, sim, de mostrar a mulher e tal. Então, mas em compensação também não mostra tanquinhos tal qual o Isayama. Então, assim, perdeu pontos. Perdeu pontos, porque o Isayama não faz fanservice e ainda nos dá. Não faz fanservice de mulheres, mas faz fanservice dos caras. Então, a gente sai ganhando. Então, pois é, aí eu disse que a gente vai falar de Shingeki 500 vezes. Eu tô só esperando um momento pra falar da piada que a gente não consegue. Eu tô só esperando pra falar que o Thorfinn conseguiu ser um adolescente mais irritante que o Eren. Porque eu acho que pra mim era mais irritante porque, tipo, o Eren, ele só fala gritando. Pelo menos o Eren fala. Pré-time skip. O Eren pós-time skip, ele também é irritante. Mas o Thorfinn, ele só fica grunhindo. Alguém fala com ele e ele só grunhe. Ele não consegue. O dublador que recebeu o salário mais bem pago da vida dele. Porque, tipo assim, passa 5 episódios e ele só faz Ele não fala, ele não fala palavra. Mas tudo bem. E ele tem cara de sujo. Mas tá, depois ele fica com cara de limpinho. Mas ele é sujo. Todo mundo ele devia ser sujo. Sim, igual como todo mundo de Shingeki também é sujo. Mas a gente prefere não falar sobre isso. Tem um desses pós, isso que a gente falou que o Yukimura escreve no final dos volumes, né? Alguma coisa e tal. Tem um que eu achei muito legal. Que ele fala sobre como ele começou a conhecer o universo viking e tal. E aí ele fala que ele começou a ler, estudar muito e tal. Mas que tinha algumas perguntas que ele não tinha resposta. Aí ele, tipo assim, como eles escovam os dentes? Como eles limpam as orelhas? E ele fala que a partir do momento que ele optou por escrever uma história em que ele não ia mostrar os vikings lutando 24 horas por dia, ou seja, ele mostraria outros momentos dos vikings, ele precisava saber como que era a vida dessas pessoas, assim, como que eram os hábitos de higiene. E ele fala que ele não encontrou, assim, informações sobre isso, muito provavelmente porque eles não tinham hábitos de higiene, né? Muito provável. Tem até uma cena do anime que eles falam, tipo assim, hoje é sábado, vamos tomar banho. Caraca. Mas eu achei muito legal. Não, e esses não eram os vikings, eu acho que eram os ingleses, britânicos, né? os ingleses. Aí eles sabiam que os ingleses tomavam banho todo sábado, aí eles usaram isso pra atacar.
Olha, eles Ou têm um dia da seja, semana marcado pra tomar banho, pelo amor de Deus. devia ser todo mundo cheirosinho ali. Não, mas a gente sabe, né, que a Europa, É, principalmente na até Idade hoje, Média, né, não é à gente? toa, porque eles estavam cheios de doença, né? Olha o Covid aí, tô zoando. Não vou fazer piada com isso, não. Acho que, não sei se tem mais alguma coisa pra gente falar sobre isso, ou se a gente já passa pra falar direto do anime, a fundo, assim, contar a história do anime. Eu acho que essa foi a base do que a gente podia falar sem spoiler, e a partir daqui a gente vai falar um pouco de spoiler para você que acompanhou o anime. E depois a gente fala um pouco de spoiler para quem acompanhou o mangá. Eu espero que a gente tenha convencido vocês a assistir Vinland, apesar de tudo, assim. É uma história que vale muito a pena. E se vocês querem spoiler, continua ouvindo também. Continua, Carol, isso que eu botei sem querer. Não, eu ia falar que é uma história que vale muito a pena. Tem seus pontos positivos, pontos negativos, como qualquer história, mas que, pra mim, botando na balança no final, é um anime muito legal, que vale muito a pena para ser assistido por quem gosta acho que pra quem gosta de shonen, pra quem gosta de seinen também. E pra todo... Não vou dizer pra todo tipo de público, assim. Pra quem não gosta de violência, acho que não. Mas pra quem quer uma obra de entretenimento ou uma obra com algo a mais, eu acho que você pode assistir das duas formas. Como um entretenimento ou como uma história para se pensar em cima disso. Pois é. E apesar da gente falar que é muito clichê várias coisas, tipo, ele ensina uma obra muito como você vai ver na Shonen Jump, as coisas assim. Mas eu também não classificaria, que coisa super adulta, sei nem, sentindo... Porque eu também fico, o que seria uma obra super adulta? Só porque tem sangue? Eu acho que a mais adulta é ficar uma obra onde as pessoas pagam boleto. É bem isso. Quando eles fizerem uma obra de todo mundo saindo de 7 horas da manhã para trabalhar, aí a gente vai dizer que é uma história adulta, por enquanto. Exatamente. Enfim, começando a parte dos spoilers do anime. Eu comecei a me animar mesmo com o anime lá pro episódio 15 ou 16. Puta que pariu. Eu assistia muito só pra... Como é que diz? Entretenimento. Eu assistia por assistir, eu não estava super ligada ao que estava acontecendo, apesar de eu sempre gostei muito do Askeladd. Assim que ele apareceu, eu gostei muito dele, porque ele é um filho da puta. E do Torquel, porque ele é doido. Não, de início eu não gostava do Torquel, porque ele só gritava. Eu tenho uma angústia desses personagens de anime que gritam muito. Mas ele é muito carismático. E mesmo ele gritando, eu achei ele muito divertido. Eu não dava conta. Ele é um É muito personagem. engraçado. É um Tipo, personagem feito pro público gostar dele, né? Aí ele é o personagem assim, mais real de toda a obra. Tipo, você pega ele levantando toras de madeira e jogando. A primeira cena é ele fazendo isso, gente, pelo amor de Deus. E ele é sempre desproporcionalmente grande em relação às outras pessoas. Tipo, por mais que ele fosse grande, tipo, o Thor também é grande, mas ele é muito grande. Eu ficava, meu Deus. E é muito legal porque, tipo, ele é um Viking e ele tem uma posição alta e tal. Aí ele foi se aliar ao inimigo, aos ingleses, no caso, pra batalhar com os vikings, porque ele tava entediado. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Assim, quando eu falei que a história pode ser vista como algo mais profundo ou como por entretenimento, é justamente por isso. Porque ao mesmo tempo que você tem personagens que são muito bem trabalhados, o próprio Toph, o Askeladd, que é um personagem super bem escrito, assim, você tem o Torquel, que é, tipo assim, um cara levantando tora de madeira. Porque ele quer se divertir. Ele não precisa de um grande, assim, um grande apelo, sabe? Ele tá ali porque ele tá ali. Ele é um personagem inserido para divertir a gente, apesar de tudo. Apesar de que ele também tem um arco de que é descobrir o que é um verdadeiro herói. Depois a gente descobre o vínculo dele com o Thor. E aqui eu espero que você tenha percebido que é pra quem já acabou de assistir o anime, tá? Essa parte aqui que a gente tá falando, porque a gente tá falando vários spoilers. Não é tipo você assistir até X episódio e tal, então a gente vai falar de tudo e a gente já espera que vocês saibam o nome dos personagens. Desculpa. Falando em Thor, assim,
o que eu ia falar antes, que agora eu posso falar, sobre a questão da morte dele, assim. Eu me considero uma pessoa bem frouxa, assim, eu choro com qualquer coisa, tudo me emociona, mas, assim, a morte do Thor, pra mim, foi, sei lá, não me passou nenhuma emoção. Mas eu acho que isso é um problema meu, não é um problema da história. Eu acho que a história apela muito, como a gente tinha falado, para o adolescente do sexo masculino, nesse começo, assim, né? Então é aquela coisa muito do herói, que vai morrer, que não sei o quê. E, assim, para mim foi tipo. Primeiro que para mim era muito óbvio que ele ia morrer. E aí, quando eu fui vendo ali o cerco se formando para ele morrer, eu esperava que fosse alguma coisa diferente. Apesar de tem toda essa parte da questão dele ser um cara, como que a gente fala, assim, um cara que segue os seus princípios, que não, um cara de palavra e tal, coisa que eu acho que ela não foi. Então eu entendo que eles trabalham isso, mas sei lá, pra mim foi muito assim, sei lá, e aí o Toff fica gritando 500 vezes pelo pai. Não me convenceu, não me tocou. Como outros momentos da história, outras mortes, seja no mangá, seja no anime, me tocam bem mais do que a do Thor. Eu não consegui criar muito vínculo com o personagem, assim, ele é um personagem interessante, mas tá, pra mim foi tipo assim, tá, ele vai morrer, ele precisa morrer pra história continuar. É assim, eu não me emocionei muito com a morte dele, porque no momento que eu olhei pra ele, eu também sabia que ele ia morrer, até porque no trailer e no pôster tem o Thorfinn grande, puto, com essa cara de eu vou matar alguém, me vingar. Todo personagem de histórias desse tipo tem. Ou de ou praxe. morre a mãe ou morre o pai, né? Pode Tem que escolher. morrer os familiares, e ele queria buscar vingança e depois descobrir como a vingança é errada. O que eu acho bem legal também no Thor é justamente, apesar de eu não ter me comovido muito com o personagem, justamente porque eu sabia que ele ia morrer, que eu gostei das coisas que ele estava levantando, porque, tipo, dava pra ver que ele era um guerreiro de experiência, e que mesmo assim ele abominava guerra, que ele não tinha vontade de... Que ele não tinha essa visão idealizada de guerra que as outras pessoas lá da ilha, justamente por não ter experiência, tinham. E dava pra ver que eu gosto de personagens tipo assim, tipo, mais velhos e experientes e tal. E eu gosto desse tipo de personagem. Por isso que eu acho que eu me apeguei mais a ele. E dá pra ver que, tipo, o Thorfinn criança tentando, mas guerra é legal, deixa eu ganhar. Guerra é ruim, você não tem inimigos, não caia nisso. Aí o Thorfinn não escuta nada disso. Passa, tipo, 10 anos pra lembrar dessa frase e dizer, é isso que ele queria dizer. Pô, verdade. Tem dessas discussões, né, que vem no final do volume, do autor, que é muito legal que ele fala sobre isso, que ele fala que quando qualquer coisa que você dá na mão de uma criança vira uma arminha. Tipo assim, aí ele fala dos filhos dele, ele tem 3 filhos, se eu não me engano, né? E aí ele fala que, tipo assim, que você dá na mão dos filhos dele, sei lá, um pedaço de madeira, eles fingem que é uma espada. Você dá uma tampa de lata de lixo, eles fingem que é um escudo. Que é muito natural a criança transformar qualquer brinquedo em arminha. E aí ele se questiona sobre isso, né? Ele fala, tipo assim, de onde que vem essa cultura das crianças de que qualquer coisa é uma arma? Será que isso tem a ver com a gente? Será que é a gente que influencia eles? Será que são eles que meio que já nascem assim? Eu achei muito legal, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso e depois eu comecei a perceber, depois eu comecei a olhar ativamente para essas atitudes nas crianças e comecei a ver que isso é real, que apesar de eu não conviver com muitas crianças, mas assim, as pessoas falam, né? E eu lembro de mim, enquanto criança também, de gostar de brincar de lutinha, de tudo ser violência, assim, e da onde que vem isso, né? Eu acho muito legal, mais pra frente na história, no mangá ele vai trabalhar isso melhor ainda, né? Ele vai sair um pouco vai trabalhar melhor essa questão da violência, mas eu achei muito legal porque ele fala, falei 50 vezes, eu achei muito legal. Que ele fala, que ele mostra isso dentro da história dele, né? As crianças na ilha, não deixa de ser uma ilha, querendo lutar, querendo brincar de luta, tudo é arma, tudo é espada, e no fim acaba criando uma geração de crianças que pensa dessa forma, né? Do outro ser inimigo, dessa cultura de violência, então é bem legal. E na cultura dos vikings em particular, isso já é mais Sim. agravado, porque isso faz parte dele, tipo, Sim. lá você só vai ter uma vida
boa depois da morte, eles só acreditam em vida depois da morte boa se você morrer lutando. Como um guerreiro de honra. Porque, tipo, até na parte que o Bjorn tá morrendo, ele pede pro Askeladd matar ele numa batalha, justamente para ele morrer como um guerreiro, lutando e poder ir pra Valhalla. Aí, pra vocês verem que eu não sou uma pessoa de coração frio, eu chorei horrores nessa cena. Porque essa cena foi triste, essa morte foi bem trabalhada. E pior que eu acabei de assistir, eu tava no metrô, aí eu chorei, acabei de assistir, desliguei o celular, aí parei 5 minutos depois e me veio a cena na cabeça de novo, eu chorei de novo. Então, assim, o problema foi a cena do Thor, não sou eu que sou tão crítica assim. A cena do Thor é que não tem impacto, porque essa tem muito impacto pra mim. Tudo bem que eu gostava do personagem, né, do Bjorn. Apesar de eu odiar aquele começo, que ele come cogumelo e mata todo mundo. Mas depois eu gostei do personagem dele. Então eu fiquei triste na morte dele. Mas assim, nossa, aí muito triste. eu quero abrir um parênteses pra Eu já tava falar. adorando essa parte aí eu já tava, adoro esse anime. Eu já tinha começado a ler o mangá também. Aí eu tenho que abrir um parênteses aqui pra falar que eu já sabia que ele ia morrer, porque tem um spoiler na ending. No final, na ending, a última cena é ele com a mão pra cima, assim, chegando em. Não sei falar isso, é Valhalla? Eu não sei como é que fala. Valhalla. Ele chegando lá, eu falei, tipo assim, caraca, ele vai morrer. Então, assim, fica aí a minha crítica a essa mania idiota de spoilers em openings e endings de anime. Eu não me importo. Cara, não, eu acho que o spoiler, aquele spoiler sutil, assim, por exemplo, vou citar Shingeki de novo. Aquela ending macabra de Shingeki que conta a história inteira do mangá. Ela só faz sentido pra quem lê o mangá. Então ela é legal, ela é um fanservicezinho pro público leitor. Agora, pô, nada a ver você botar uma parada que quem tá assistindo vai entender de cara o que vai acontecer. Aliás, a opening também tem um spoiler que é a morte do Ragnar, que também fiquei chateada. Mais uma que eu chorei, rios também. Nossa, eu fiquei muito triste que ele não conseguiu nem ver o Canute pela última vez. Porque, tipo, o Askeladd sempre sendo muito filho da puta, né? Nossa, essa cena é bizarra, né? Que ele fala assim, deixa eu só me despedir dele. Aí o Askeladd, não. Eu fiquei tipo assim, caralho. Ele só fala isso, não. A pessoa pode ser tão cruel, gente. Ele criou o cara. Tipo assim, ele criou o moleque. Deixa eu me despedir do. Tipo assim, é quase que uma relação pai e filho. E aí ele, não. Tá bom. Triste. É justamente porque o Askeladd estava moldando o Canute pra ser o que ele precisava ser, né? Pô, mas não, ele já tinha matado o cara, era só deixar ele dar tchau. Não perdoa. Pois é. Enfim, né? A gente chega no tópico mais difícil da live, que... Live não, né? Do podcast. Nós chegamos o tópico mais difícil desse episódio, que é o Askeladd, que ele é o rei da primeira parte da história. Convenhamos que, tipo, ninguém suporta o Thorfinn na primeira parte. A Erika suporta. Eu acho que a Erika vai estar ouvindo isso. Ela não vai aprovar metade das coisas que eu tô falando, porque ela gostou desde o começo, mas tudo bem. Enfim. Forças. Nossa, gente, não dá. Pra eu gostar de protagonista já é difícil. No protagonista que fica grunindo 90% do tempo e nos outros 90% tá matando os outros de forma totalmente overpowered. Não dá pra mim. A relação que ficou entre o Thorfinn e o Askeladd é, assim, muito divertida. Eu acho que, tipo, dá pra ver o quanto que o Askeladd, ele sabe exatamente como é que o Thorfinn funciona e ele sabe controlar o Thorfinn pra ele ficar puto pra fazer as coisas que ele quer. E eu acho isso muito engraçado. Eu acho muito interessante, assim, que quando eu achava que ele ia se vingar e tal, não sei o que, ele vai seguir o Askeladd. E aí, quando eles começam nessa dinâmica pai-filho, porque eles têm uma dinâmica pai-filho, tipo assim, a figura paterna do Thorfinn é o Askeladd. E eu achei muito interessante. Foi uma das coisas que me fez começar a gostar da história, assim, ver a história indo por um caminho que não é tão comum, assim, né? Eu gosto da dinâmica deles. Eu não sei se eu chamaria exatamente de engraçada, porque, na verdade, eu achava ela bem cruel, assim. É bem cruel, eu falo engraçado, mas que falta de palavras melhores. Eu acho que ele é muito cruel com isso. Ele joga com o Thorfinn, mas assim, ele é o meu malvado favorito, né? O Askeladd. Ele é o cara que é um desgraçado, mas você não consegue odiar ele simplesmente porque ele é um personagem muito interessante.
Mas assim, o que ele faz com o Exatamente. Thorfinn é só um dos tópicos Não só com o de filhas da Thorfinn. putice dele. O que ele faz com o Canute também, tipo assim, ele destrói a vida dele, dos dois, assim. Se você for botar na balança, ele destruiu a vida dos dois para ter um propósito só dele. Então assim, é egoísta pra cacete. Ele é demais. E é tipo, eu gosto da série também que você chega num episódio que você sabe que eles são ruins, mas você já tá se acostumando com a dinâmica deles e Sim. você aprendeu a gostar de todos eles. Aí me vem um episódio que é narrado do ponto de vista de uma pessoa aleatória, de um vilarejo, e no fim do episódio eles chegam lá, todos esses personagens que a gente tá mais apegada, acompanhando, sei lá, 15 episódios, e eles pegam e matam esse vilarejo de pessoas desconhecidas, e você vê o quanto eles são cruéis. E, sei lá, eu fiquei muito abalada também quando eu vi esse episódio. Tipo, meu Deus, como é que eu posso gostar tanto desse filho da puta? Olha o que ele tá fazendo. Pra mim, esse é um dos melhores episódios da história. Também. Pra mim, Tipo ele assim, é um dos pontos chaves, assim, é aquele que te deixa com um nó na garganta, assim, você fala, cara, o cara foi muito filho da puta. E eu acho muito curioso nesse episódio, porque a única pessoa que tentou fazer alguma coisa pra parar o que estava acontecendo foi o padre, bêbado. Tipo assim, eu sou uma grande fã do padre, porque eu acho que ele é um personagem que tinha que ter voltado nessa. Todos os grandes diálogos de Vinland são dados por ele, assim. Ele é um personagem muito bom, eu não sei porque que depois ele some na história, dei aqui um spoiler, mas não é um spoiler tão importante assim. E ele é a única pessoa que tenta parar, que ele sai gritando pela aldeia, tipo assim, foge que eles vão matar vocês. E aí não sei quem espanca ele, tipo assim, e inutiliza ele. E mesmo figuras que eram tidas como talvez um pouco contraponto do Askeladd, que era o Ragnar e o Canute, eles não fazem nada. Tipo assim, o Ragnar questiona, mas assim, também não faz nada, sabe? o Ragnar pergunta se precisa mesmo daquilo, aí o Askeladd, o melhor jeito de proteger o Canute é isso. Se algum deles fugir, o Canute vai estar em perigo. Aí o Ragnar se cala rapidinho. Então, assim, é meio que um soco no estômago esse episódio. Eu acho que é um dos melhores episódios da série, facilmente. Eu acho que depois desse episódio foi uma crescente, assim, a série. Sim. Porque... E eles começaram a ficar... Parou de time skip, com uma coisa mais linear, e foi só o desenvolvimento dessa questão com o Canute e o crescimento do Canute e tal. Foi muito bom. Porque teve outros episódios antes. Tem um episódio que o Thorfinn fica num vilarejo também e ele tem contato com a pessoa lá. E a gente também fica com uma sensação meio ruim, mas não é tão pesado pra mim. Não foi tão pesado esse quanto foi esse desse vilarejo em específico, do mais adiante. Porque quando tem aquela mãe e a filha cuidando do Thorfinn. Eu acho que por dois motivos. Primeiro, porque esse segundo episódio é narrado por uma personagem de dentro do vilarejo, então você acaba vendo as coisas por um outro ângulo. E acho que porque no primeiro episódio, apesar do Thorfinn sentir, ele, tipo assim, ele fala pra mulher correr, ele dá uma balançada assim, mas ele não balança tanto assim, sabe? Porque ele tá tão perdido, e assim, acho que com o tempo a gente começa a entender essa questão do Thorfinn, né? Que ele é vazio pelo ódio. E eu nem tô falando do mangá, não. O mangá vai trabalhar melhor isso. Mas assim, eu acho que dentro do anime você já começa a perceber que não é exatamente como se ele fosse uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa movida simplesmente pelo ódio. Ele Então literalmente é uma pessoa que quer só vingança, tal Sim. qual o Eren do começo do mangá. E ele dá... Cara, eu acho que não. Eu acho que o Eren é uma pessoa mais racional do que o Thorfinn. Porque, tipo assim, o Eren quer Porque vingança, pelo menos o Eren, ele também tinha uma rede de apoio, assim, pra ele ele também. Ele tinha os amigos e tal. Ele O conversa Thorfinn com as não, pessoas. ele tava refém ali de todas aquelas pessoas que tinham feito aquela atrocidade com o pai dele e que ele não pode mais ele não pode abrir um vínculo, assim, livre com elas, porque senão isso seria ele fraquejando na resolução dele de se vingar pela morte do pai, se ele ficasse amigo daquelas pessoas. Sim. E querendo ou não, ele depois e é isso que ele fica nesse conflito dele, porque querendo ou não, depois de tantos anos, ele também pega aquele estilo de vida e se apega àquelas pessoas, por mais que ele não queira admitir também. Sim. Então, assim, ele dá uns lampejos, assim, de
de pé no chão. E eu acho que nesse episódio que ele é cuidado por uma mãe e uma garotinha, ele tem um desses lampejos, mas assim, logo passa. Então você meio que logo esquece também. Você sente junto com ele, assim, caraca, a mulher que ajudou ele vai morrer. Mas depois você esquece. Ao contrário do episódio que tem depois, que é contado pela menina, e que você já vê mais personagens que se tocam com aquilo ali, então eu acho que você acaba se envolvendo mais. Não sei, assim. Mas com certeza o segundo episódio que trabalha isso trabalha muito melhor. Demais. E recentemente eu vi no Twitter até uma galera, tipo, super enaltecendo o Ashland, falando assim, ele é o antagonista, mas ele, blá, blá. Gente, pelo amor de Deus. Assim, ele não faz nada de bom. Se você botar na ponta do lápis, assim, ele não faz nada de bom. Ele salvou o povo dele. Tá, em detrimento de matar milhões de pessoas. Então, assim, não vou falar que é uma discussão parecida com a do Eren, mas assim, a ideia é essa, né? Ele é um vilão. Assim. Ele é um personagem extremamente bem construído, ele rouba a cena totalmente, mas ele é um vilão. Uhum. É tipo, por mais que você goste dele, você não pode esquecer todas as atrocidades que ele fez. Sim. Nem relevar elas, nem nada. E ele teve um passado muito duro também, quando a gente viu o episódio do passado dele. Eu gostei muito do significado do nome dele e tal. E eu gosto do vínculo que tem dele com a figura, a lenda do Rei Arthur e tudo mais, mas não dá pra dizer que ele estava sendo bondoso quando ele estava fazendo aquilo, porque, querendo ou não, ele estava manipulando tudo à boa vontade dele também. Mas Sim. ele conseguiu cumprir a missão dele, por mais que ele também teve que fazer sacrifícios no fim, e por mais que o discurso dele no fim do anime tenha sido muito legal também. Sim. Eu tava lembrando qual é o discurso. É quando... Acho que você tá vendo essa parte aqui, você já acompanhou o anime, você sabe o que tá acontecendo, né? Você sabe o que acontece no final, enfim. Quando ele tá morrendo... e o depois vai dizer Thorfinn que a gente deu spoiler. Quando ele tá morrendo e o Thorfinn chega, ele meio que faz... O discurso que ele meio que faz naquela hora, meio que liberando o Thorfinn daquilo, tipo, pro Thorfinn acordar pra ver o que tava acontecendo ao redor dele, que ele realmente era filho do Thor e tal. Eu gostei muito dessa cena do final, porque assim, eu torcia muito pro Thorfinn não matar o Askeladd. Porque, caraca, eu não queria. E assim, não era porque eu super me importava com o Thorfinn, assim, não, eu não quero que ele mate ele pra ele não carregar esse peso. Não é por isso. É porque eu não queria que a história fosse clichê. Eu tenho esse problema, assim, eu detesto clichês. Sou chata, isso é chatice mesmo, porque toda história tem clichê, não adianta. Então, assim, é um defeito meu. Mas eu fiquei torcendo muito pro Thorfinn não matar o Askeladd. E eu fiquei feliz dele não ter matado. Tipo assim, eu não fiquei triste nem feliz pela morte do Askeladd. Eu acho que era natural, eu acho que ele mereceu por tudo que ele fez. Mas eu fiquei feliz que não foi o Thorfinn que matou. Tipo assim, é uma quebra de personagem dele, assim, sabe? Tipo assim, o mundo dele desmorona. O desespero dele, todo o salário que o dublador dele não ganhou durante a história grunhindo, ele ganhou no último episódio, tipo assim, em todo o desespero, os gritos dele de ver o cara morrendo e, tipo assim, quando o Askeladd morre o sentido da vida do Thor. Tipo assim, eu acho que deve ter sido para ele uma dor pior do que a morte do pai. É bem curioso isso. Então eu gostei. Sim. E agora eu abri o capítulo para ler o que o Askeladd fala. E eu queria falar também, acrescentar de que eu já esperava um pouco. Eu já sabia que o Askeladd ia morrer porque eu li spoiler. Eu também esperava assim. porque eu tomei esse spoiler. Eu fui atrás de ler o spoiler, realmente. Não foi, tipo, apareceu para mim e eu descobri. Então eu já sabia que ele ia morrer, mas eu também fiquei surpresa nas condições e eu gostei muito do teatro que ele montou. Que eu não esperava que fosse o Canute, que fosse dar o golpe. Não, eu falo que essa cena é muito boa, porque o Canute, ele fraquejando também, e o Torquel indo pro lado dele, pra ele ele manter fala, as aparências. Pra você, isso aqui foi armado pra você, então o sacrifício dele tá sendo por você, então não desperdiça
a vida dele, tipo, mostrando que o Thorkel também sabe ser sério de vez em quando, né? Sim. Não for no momento E sabe ler as sensações, as situações, né? É porque ele Eu não é ia falar a burro, mesma né? coisa. Apesar dele ser... Eu sabia que Não, ele ia falar disso. o Flock é burro. O Flock é burro. O Thorkel não. Não, o Thorkel não, tô falando que o Flock é burro. Que você vai falar, tipo assim, todos os líderes, não, o Flock é burro, ele não saca nada que vai acontecer e ele é enganado por todos os outros ali, né? Tipo assim, ele não saca que vai acontecer tudo. E falando no Askeladd, uma outra cena que eu acho genial é ele cortando a cabeça do rei. Tipo assim, eu fiquei, caralho, quando ele fez isso. Eu fui pega assim, totalmente. Nunca que eu imaginei que ele ia fazer isso. E no mangá, essa página é muito bonita. Eu recentemente, não sei por que foi, eu tinha essa página salva no celular. É muito bonita, porque, tipo, aparece o Askeladd cortando a cabeça dele, do rei, e a cena de baixo é o Canute olhando assustado, assim, e a coroa passando na frente dele, assim. Tipo assim, é uma cena muito simbólica, né? O cara matando o pai dele e a coroa, tipo assim, caindo meio que nas mãos dele, né? Então, eu gostei Sim. muito dessa cena. O final da história é As muito bom, páginas dele entendeu? são muito boas, o traço dele é muito Sim, bom. sim, o O traço roteiro dele é gráfico muito desse mangá é bonito. muito bom. Outro motivo pra vocês lerem o mangá. Se Sim. você só assistiu o anime, valeu o mangá. As cenas de guerra dele são muito bonitas, assim, né? Tipo, E bizarras. sim, mas é muito legal, não sei se você fazia isso, mas eu quando tinha as cenas assim que ocupavam uma página inteira de guerra, eu ficava dando zoom pra ver as pessoas, como cada um tava morrendo. Aí tinha um braço, uma cabeça, outra. Não, não É fazia isso não, divertido. Carol. Ok. Que bizarro. Ok. Vamos fingir que nada aconteceu. Não me julguem. Pois é, eu voltando à cena aqui, agora que eu tô com o capítulo aberto, o Thorfinn fala, você não pode fazer isso comigo, você não pode morrer dessa forma, sou eu que tenho que te matar e tal. Aí o Askeladd fala que ele mal tava enxergando o Thorfinn já nessa hora, ele tava delirando já. Aí fala que é por isso que ele odeia crianças. Porque o Thorfinn não pensou realmente em tudo que ele estava acontecendo e nem tinha pensado no que é que ele vai fazer depois de matar o Askeladd. Ele estava só focando nesse objetivo. Aí o Askeladd fala que ele é melhor do que isso, que ele não devia se prender a essas coisas pela vida toda dele e que ele tem que seguir em frente porque ele é o filho do Thor, então ele tem que se aventurar pelo mundo que o Thor viu. Eu acho legal também que a gente não comentou, eu acho que o Askeladd ele tem uma admiração pelo Thor, assim, no primeiro momento que ele viu o Thor. Tanto que ele queria que o Thor entrasse pro grupo, né? Ele queria servir ao Thor. Quando o Thor não aceitou, ele teve que matar, né? Enfim, né? Sim. Eu achei legal ele Eu gosto falar dessa isso. cena que ele propõe ao Thor assim, você não quer ser líder do meu bando? Aí todo mundo fica olhando assim, aí, não, gente, brincadeira. Tipo, não era brincadeira. Se ele Não era, ele aceitasse. tava falando sério. É brincadeira, mas se você quiser, eu quero, sabe? É. E falando em diálogos, assim, eu acho que não dá para não citar o que para mim é o melhor diálogo da história até agora, né? Pode ser que a gente ainda seja surpreendido com mais algum diálogo no mesmo nível, mas acho difícil. Que é o diálogo do padre sobre o amor, assim, que foi um negócio que eu fiquei, tipo assim, muito tempo refletindo sobre, eventualmente eu paro pra pensar nele também, fico, caraca. Que Nossa, é esse aí é o quando... melhor diálogo de toda a obra. Essa é a pergunta que eu tenho vontade de fazer pro Yukimura no Twitter, tipo assim, perguntar de onde eu daquilo que ele falou ali, porque eu achei muito legal. Sim, muito, muito bizarro, mas muito legal. Que é a cena depois que o Ragnar morre, né? E daí o Canute sonha com ele encontrando o Ragnar, tipo assim. E ele é bem. Eu chorei muito nessa cena também, é bem bonita dele falando, tipo assim, que queria ser filho dele e tal. E aí, quando ele acorda, ele vai falar com o padre que tá bebendo, assistindo as pessoas. E é bem engraçado que essa cena acontece enquanto tá acontecendo uma guerra na frente deles. Tipo assim, o nego tá se matando, o sangue tá comendo e tá, tipo assim, o padre bebendo, batendo. Mas tudo bem. E aí ele começa a falar sobre o que é o amor. Aí ele, tipo assim, ele fala, será que o Ragnar te amou mesmo? Porque ele deixou 60 morrerem numa vila. Tipo assim, isso é amor?
E aí você começa a pensar, assim, eu realmente nunca tinha pensado dessa forma, mas faz sentido. Tipo assim, e aí ele fala que isso é discriminação, que faz você gostar mais de uma pessoa do que do mundo inteiro. E eu achei isso Ou muito de si curioso. mesmo também. Eu achei Ou de essa. si mesmo, sim. Ele já tinha discutido isso antes, numa cena que eu achei muito legal também, que é quando ele questiona aqueles dois irmãos, que no fim também tem um fim super trágico, né? Um fica louco e o outro, tipo assim, some. Que ele pergunta, tipo assim, os irmãos falam assim, eu amo meu irmão, isso é amor pra mim, eu deixaria minha retaguarda na guerra pra ele. E aí o padre fala, tipo assim, você deixaria pra outra pessoa? Aí ele fala, não, então você não sabe o que é o amor. Eu achei isso muito legal, isso é um, como é que a gente fala, um conceito muito cristão, né, do amor, independente de quem seja, amar o próximo como a ti mesmo, amar o outro sem, sei lá, eu já esqueci como é aquele que tem que amar todo mundo. Tem uma fala de Jesus de que você tem que amar todo mundo, independente de quem seja. Já esqueci, vocês veem que meus anos de podcast não adiantaram muito. Mas tem uma fala famosa sobre isso. E o padre traz esses conceitos cristãos que são muito legais dentro de uma obra que fala sobre um povo que era pagão, né? Que seguia outros deuses. Eu gosto muito desses diálogos e eu acho uma pena que no mangá a gente não tenha mais esse tipo de diálogo. Eu gosto muito também dessa questão de tratar essa diferença entre as culturas, da cultura viking e da cultura cristã. Sim. Que ele não mostra que uma é melhor do que a outra, ele também aponta Sim. vários problemas na cultura cristã, assim como ele aponta na cultura viking. Sim. Mas que é umas coisas que quanto mais você para pra pensar na obra, mais coisas ela levanta, eu acho muito legal. Sim. Enfim, eu mostro esse diálogo sobre o amor para várias pessoas, para convencê-los a assistir o anime, porque vale muito a pena. E esse é o ponto, e essa conversa é justamente o ponto-chave, assim, do desenvolvimento do Canute, porque a partir daí que o Canute mudou e que ele decidiu que ele vai fazer um paraíso na Terra, porque ele também se sentiu traído, assim, por Deus, e que ele quer afrontar a Deus, que, tipo, se você é assim, eu vou te mostrar que eu consigo fazer uma coisa tão boa quanto você. E aí ele virou bichamar, afrontosa, tipo assim, vou construir um paraíso na Terra, porque sim. Porque eu vou mostrar que eu sou melhor que você. Eu gosto dessa cena também. Eu adoro essa cena, assim, a melhor. Toda a sequência é boa, né? Quando ele levanta e ele abraça o Beyond e aí vem um cara e, tipo assim, dá uma facada nele. Eu fiquei, cara. Eu fui pega de surpresa nessa cena também, porque eu achei a cena muito bonita e o Bjorn fica, tipo assim, que porra é essa? Por que o príncipe tá me abraçando? E aí, de repente, vem um cara aleatório e enfia uma faca nele, assim. E aí. Nossa, É essa um coisa é muito caos. boa. Muito boa. Eu falei que o episódio da menina era o melhor episódio, é melhor. Pois é, eu acho que isso aqui é o que a gente pode falar brevemente do anime. É claro que dá pra gente aprofundar mais, mas a gente tá tentando fazer uma coisa meio geral. Brevemente, 1 hora. Brevemente, faz só 1 hora que a gente tá gravando. Mas a gente teve aquela parte sem spoiler primeiro, então dá certo. Sim. E eu agora acho que a gente pode entrar um pouquinho nos temas do mangá. Tipo, a gente não vai dar super spoilers, talvez dê. Mas por sua conta e risco. Siga por sua conta e risco. A gente tá falando isso aqui sem roteiro, vai o que a gente for. Mas a gente espera te convencer também a assistir, a ler o mangá, sabendo dos assuntos que ele vai tratar no mangá e no direcionamento que a história toma. Acho que a primeira coisa. Não, eu ia só falar que a primeira coisa que eu queria falar sobre o mangá é que se você for ler o mangá depois de assistir o anime, comece do começo. Mesmo, sim, a história não muda nada, ela só tem essa alteração cronológica que a gente falou no começo, né? Que é muito sutil, a história é super, super fiel. O anime acrescenta 1 ou 2 fillers, que são aquela cena do Thorfinn matando, a primeira pessoa que ele mata, que tem todo um conceito, assim, que não acontece no mangá. E lá no final do anime, que é quando ele é preso e ele encontra o Leif
na cadeia. Essa cena também Que não ele foi existe no preso, mangá. porque, tipo, não existe ele sendo preso no mangá. Ele não existe ele sendo preso. Eu até fiquei incomodada na primeira vez que eu vi essa cena, porque eu achei ela meio Ela é sem meio sentido. solta ali, é. Então, assim, fora isso, não tem nada de diferente. Em termos de diálogos e tal, é tudo igual. Só que o clima do mangá é diferente do clima do anime. É a mesma coisa que eu sinto com o Shingeki. Parece que o anime ele é sempre mais esperançoso, menos pesado. Enquanto o mangá ele é muito denso, assim, muito... Não denso igual o Shingeki. Eu acho o Shingeki muito denso, assim. Eu me sinto sugada quando eu acabo de ler. Vinland não é assim. Eu li vários capítulos em sequência. Mas ele é mais pesado, ele é mais forte, assim, sabe? Tanto que quando eu fui ler do começo, eu acabei o anime e voltei, né? E fui ler o começo do mangá. Eu achei que eu fosse achar um saco ter que ler aquele começo de história de novo. Mas não. A história te prende para ler aquilo. Então, assim, meu conselho é que leiam desde o começo. Quem quiser acompanhar depois que acabou o mangá. E quem não quiser, o anime acaba no capítulo 54. Pode ler a partir de 55. Mas eu comecei direto de onde estava o anime. E na época o anime ainda não tinha acabado, na verdade. Foi antes até do Discurso do Amor. Eu li ele primeiro. Não, eu acho que eu assisti primeiro o Discurso do Amor no anime. Aí eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu tenho que ler o mangá disso aqui. Aí eu fui ler o mangá. Aí o resto do anime eu já sabia o que ia acontecer porque eu li o mangá. Inclusive, eu acho que tem algumas coisas realmente, tipo, a morte do Bjorn, eu acho que eu sofri mais lendo o mangá, porque tem alguns momentos a mais com ele, fora o que mostra no anime e tal. E eu achei mais impactante pra mim no mangá do que no anime. Talvez tenha, porque também tenha sido minha primeira experiência com a história. Mas eu gosto muito do clima que o mangá passa também. E que eu acho que não tem jeito de, tipo, ser super igual, até porque são mídias diferentes e Sim. Eu acho que cada mídia tem um limite de qual sensação que ela vai poder te fazer passar. Sim. Que, tipo, no anime, no mangá, eu acho que fica mais fácil você se imergir, assim, na história, mas, ao mesmo tempo, o anime, ele tem toda uma preparação, trabalho de cena, de trilha sonora e tudo mais, para te direcionar a ter certas emoções. Então, acho que varia um bocado. Sim, concordo. Uma das temáticas que eu gosto muito, que trabalha desde o começo, que é sobre o que é ser um verdadeiro guerreiro. Isso é uma coisa que a gente foi abordada no Thor, é uma coisa que o Thorkel vive falando que ele quer descobrir o que é ser um verdadeiro guerreiro, porque o Thor sabia e ele quer descobrir o que é, porque o Thor era melhor do que ele e ele quer se tornar melhor do que o Thor. E a última coisa que o Askeladd também fala pro Thorfinn, que ele tem que ser um verdadeiro guerreiro. E é tipo, todo mundo sabe o que significa ser um verdadeiro guerreiro, né? Menos o Thorkel, que ele não entende o que é ser verdadeiro guerreiro. E o Thorfinn também. E o Thorfinn nesse momento. E é justamente, tipo, esse capítulo e esse episódio, o capítulo 54 e o último episódio do anime, eles se chamam Fim do Prólogo, porque esse realmente foi o prólogo, para você entender toda a base do personagem do Thorfinn, para você entender o desenvolvimento que vem no arco seguinte, que é o famoso arco da Fazenda. Eu acho que todo mundo que já ouviu falar do mangá de Vinland Saga já ouviu falar desse arco, que ele também é meio que divisor de águas em Vinland, tal qual o arco político é em Shingeki, que tipo, muita gente ficou frustrada com a mudança de tom que tem depois por causa que tem nesse arco. A história muda de temática, né? Porque sai de uma temática viking para falar de outra coisa. E ela muda de como é que eu vou dizer? Meio que de sentimentos. Assim. Ele para de falar tanto de guerra, ódio e tal, para começar a falar de outras coisas e para seguir uma vibe totalmente pacifista, assim. Eu acho que é uma coragem do autor, assim. Ele pegou e tipo assim, pegou a história que tinha consagrado ele e transformou em outra coisa. Que também nas entrevistas de final de mangá que a gente leu, ele deixou claro que essa sempre foi a intenção dele. Sim. Que toda a história que ele lia era sempre sobre o protagonista
ficar mais forte, derrotar mais inimigos e tal, e ele queria construir uma história de um protagonista que ficasse sendo assombrado pelas coisas que ele cometeu e por esse passado dele, que assim buscasse mudar. E ele sabia que ia ser um movimento corajoso, que ia desagradar muitos fãs, mas que também essa é a história que ele sempre quis contar. Então ele não pretende mudar a história só para agradar os fãs. Eu achei isso muito corajoso da parte dele também. Sim. Nesse arco da Fazenda, a gente é introduzido a outros personagens que aparecem no final do anime, né? Quando a faca cai e que a gente, tipo assim, entende como uma passagem de tempo, e daí a gente começa. Não, a gente já avisou que tem spoilers do mangá, né? Esqueci que a gente já tinha avisado. Aparecem alguns personagens, né? Uns vão entrar nesse arco, né? Que é o Einar, acho que só ele. E as duas mulheres, a Yuji e a Gudrid, entram no arco seguinte. Mas, assim, você já tem essa introdução dos personagens no anime, né? Eu que vi o anime depois, quando eu fui ler o mangá, eu lembrava, mal ouvi a cara do Einar, eu lembrava que eu tinha visto ele no anime. Então, assim, eu achei legal deles terem deixado esse gancho, né? Apesar de não ter sido anunciada a segunda temporada. Agora, menos ainda, alguma coisa vai ser anunciada, né? Vamos esperar um tempo. Pois é. Mas, e o arco da Fazenda, como a gente falou, assim, é um arco muito diferente. A gente vê o Thorfinn falando, né? Ele fala, ele tem fala. voz. Ele continua sujo nesse arco, ele ainda não tomou banho. Ele só vai tomar banho no outro arco. Nesse ele continua com aparência de sujo. E acho que mais sujo não, mas zoado, maltratado pela vida. Eu acho que muda muito porque, tipo, a gente foi, tipo, ele foi alguns meses ou um ano depois do fim daquele arco passado, do fim do anime também. E a gente vê que ele ainda tá perdido na vida, sem motivo, ele virou um escravo. E a gente tem essa mudança no tom da história justamente por causa disso, porque antes ele estava numa posição de poder, ele era um guerreiro, ele matava as pessoas, ele era forte, ele era reconhecido e tal. E agora ele é só mais um escravo que, na verdade, ele só sofre as consequências das ações desses guerreiros. E por isso que a gente também tem muito isso de criar empatia por essa vida mais simples e por esses protagonistas que até então ficavam meio apagados, fora um ou outro episódio que a gente já comentou, porque o Thorfinn passa a ser protagonista disso, que ele é um escravo, ele tem que viver uma vida de escravo, cheia de injustiças e tal. Eu já imaginava que ele ia virar um escravo, porque assim, eu sabia que ia acontecer uma virada na história, não sabia o que era. E tem uma cena do anime, né, do prólogo, em que eles estão num banquete, assim, um jantar, e aí tem uma escrava que vai servir ele, e aí eu não lembro o que ela fala pra ele, e ele fala, tipo assim, se eu fosse um escravo eu já teria matado todo mundo e fugido. E ela fica, tipo assim, olhando pra cara dele como se você não ia conseguir fazer isso. E ele fica questionando ela, falando que ela é fraca e que ela é burra porque ela é escrava. Aí eu falei, cara, ele vai morder a língua com certeza. Então eu já imaginava que ele ia virar escravo justamente por isso, porque ele bate muito nessa tecla de que ele nunca se submeteria a ser um escravo. Inclusive, nesse episódio aí em específico, fãs de Shingeki devem ter ido à loucura, porque o discurso do Asuka nesse episódio é o mesmo do Kenji. É verdade. E não é mera coincidência, o Isayama lê Vinland. E o discurso do Askeladd veio antes. E o discurso do Askeladd veio antes. E o autor de Vinland também lê Shingeki, então tá tudo maravilhoso. Tudo em casa. Eu gosto do arco da Fazenda porque ele foi pelo caminho que eu esperava que a história fosse. E tanto que o fato de eu não achar o arco seguinte, que eu não sei como que as pessoas chamam, tão legal, vem justamente porque ele frustra as minhas expectativas. Mas o arco da Fazenda, ele segue exatamente o que eu esperava, assim. Uma percepção do Thorfinn de que ele é uma pessoa vazia, e ele fala isso, e tem esse discurso que é muito legal também, que o mestre da Fazenda lá fala pra ele, se você é vazio, você pode se encher de qualquer coisa. E é exatamente isso que acontece. Se vazio é bom, que você pode se encher de qualquer coisa. Nossa, eu fiquei muito emocionada por essa fala quando é a primeira vez que eu vi. Mas assim, ela é otimista e pessimista ao mesmo tempo, né? Porque no começo da história ele se encheu do ódio. E agora ele tem uma nova chance de se encher de uma coisa melhor.
de um sonho, que é o que acaba acontecendo no final do arco, né? Porque dele se encher desse sonho. Não só ele se sentir vazio por não ter objetivo, ele também se sentia vazio porque, como ele passou a vida toda dele daquele jeito, e ele mal lembrava de como era a vida antes disso, antes de entrar pro bando do Askeladd e tal, porque ele era muito novinho, ele tinha 6 anos só. Ele não tem noção de coisas sociais, tipo, ele não sabe como se portar, ele não sabe como se relacionar com pessoas, ele não sabe conhecimentos básicos, assim, de qualquer pessoa teria. E ele se sente muito deslocado por isso também. Ele se sente uma pessoa quebrada por causa disso. Ele não sabe como se portar com uma outra pessoa, tanto é que o Einar chama ele de bebezão, porque ele é como um bebê, que ele não sabe fazer nada. Nada de convívio humano. Eu gosto muito da relação do Einar com o Thorfinn. Eu acho que o Einar é um dos personagens mais engraçados. Uma das minhas críticas principais à Vinlândia é que a história é muito centrada no depois que faz o prólogo e tal. E todos os personagens que aparecem, ou os personagens que a gente já conhecia, eles viram o Thorfinn. E o Einar é um desses. Assim, ele é um personagem muito interessante, ele é um cara carismático, assim, bonzinho, que tá preocupado com o Thorfinn, que tem uma narrativa própria dentro do arco da Fazenda, mas ele é isso, ele é a escada pro desenvolvimento do Thorfinn. Eu acho que é um pouco injustiçado. Eu acredito que, na verdade, eu acho que ele é o personagem mais injustiçado, assim. Ele é o que vai mais perdendo a importância no decorrer da história, quando ele tinha tudo para ser um personagem que, sei lá, que você se apega, né? Um cara legal, assim, ele meio que não tem defeitos, assim. Ele é um cara legal, bonzinho, ele é perfeito com todo mundo. Ele é muito bom e eu sinto falta mesmo do destaque que ele tinha nesse arco. Eu acho que a gente pode se focar mais no arco da Fazenda, nisso aqui, apesar da gente deixar registrado que a gente acha que o mangá cai um pouco depois desse arco. Não vamos entrar em maiores detalhes, mas caso vocês queiram que a gente fale mais, aí a gente fala mais elaborado, porque senão acho que esse vídeo vai ficar com 2 horas, igual como ficou o último vídeo que eu postei. Foi uma luta pra eu editar e postar isso. Gente, por que a gente não sabe falar pouco? Desculpa, gente, não dá. Eu não sei falar pouco. Empolga. Então. Isso porque a gente começou falando que ia ser difícil falar de Vinland, porque a gente não domina Vinland como a gente domina Shingeki. E a gente tá sem nenhum material de consulta. A gente tá falando isso só na nossa memória, só na doida, viu? Sem roteiro. A gente chegou, vamos falar de Vinland? Vamos. Trabalho eu não tenho essa boa memória. Pergunta se eu sei alguma coisa. Não sei nada da vida, mas anime a gente tá aqui falando. Pois Mas vambora. E tem esse arco, fica meio que dividido entre 2 pontos. O arco da Fazenda, que é o arco do Thorfinn, que é ele aprendendo a ser humano. Humano sociável, né? Além de ser uma criatura que fica grunhindo qualquer coisa que você fala pra ele. E o arco do Canute virando rei. E o ápice do arco da Fazenda são quando eles dois se encontram, que convergem para a mesma coisa e que eles também têm um discurso bem legal. E depois disso, eu acho que o Canute também perde muito o destaque depois do arco da Fazenda. E eu sinto falta disso, porque, como a Carol disse, as coisas são muito centradas no Thorfinn e eu sinto falta delas serem mais espalhadas, porque antes a gente via muitos personagens secundários tendo muito destaque e as coisas acontecendo além do Thorfinn, porque o Thorfinn tava nem aí, né, como ele era adolescente e tal, mas à medida que ele foi criando mais consciência, tudo ficou centrado nele, e ele resolve tudo. Sim. E mesmo os personagens mesmo os personagens que foram colocados do lado dele no outro arco, assim, tipo assim, que seguem a saga até Vinland com ele, eles, tipo assim, o Thorfinn resolve tudo. Me incomoda um pouco, me incomoda principalmente essa narrativa dele com o Canute, porque para mim era muito claro, assim, eu gosto de como que rola o arco da Fazenda, porque é como se as curvas de desenvolvimento do Thorfinn isso faz sentido na minha cabeça, não sei se vai fazer sentido se a curva de desenvolvimento deles se cruza e vai para cada oposta, é como se fosse um X, tipo assim, o Thorfinn começa sendo um revoltado que aprende a viver em paz, e o Canute começa sendo uma pessoa que quer viver em paz e entende que o mundo só vai resolver no meio da guerra. Então, assim, eles são os opostos o tempo todo. E, assim, eu gosto que o desenvolvimento não está fazendo o Thorfinn é ele percebendo
que ele pode ser pacifista, que ele assim. E aí o arco da fazenda a gente tem o Thorfinn aprendendo a ser pacifista, querendo construir uma terra que é Vinland totalmente, tipo assim, com as pessoas excluídas, com os escravos, por meio da paz, da conversa e tal. E por outro lado a gente tem o Canute matando pessoas, tipo assim, dá a entender que ele envenena os reis, né? Eu gosto que tem um capítulo que chama Canute's Way, tipo assim, a forma que ele faz as coisas. E aí ele, tipo assim, vai matando geral meio que na encolha, vai conquistando território, totalmente diferente do que a gente esperava dele no começo da história, né? E aí, quando a gente tem um encontro deles dois, é um encontro meio que benéfico para os dois. Até no final, o cara que, eu não lembro o nome dele, o cara que é meio que braço direito do Canute, ele fala, eu nunca estive sorrindo. E ele fala assim, é porque eu encontrei um velho amigo, coisa assim. Então, é uma coisa que é benéfica para os dois, que tinha tudo para a história continuar a partir dali, mas assim, no seguinte, assim, o Canute praticamente não aparece mais e tudo gira em torno do Thorfinn. Então, eu acho que a história perde um pouco com isso. Eu gosto muito nesse encontro dos dois, porque apesar de que o Yukimura é muito pacifista, e você vê isso em todas as entrevistas que ele dá, e a gente sabe que o Thorfinn está indo por esse caminho pacifista, e que o Canute é indo ao contrário, usando a força dele para conseguir a paz, a força dele para conseguir a paz e construir aquele paraíso que ele tanto deseja. Em nenhum momento o Thorfinn julga o Canute por causa disso. Sim. Eles só admitem que os dois são diferentes e que ele tem métodos diferentes, e que o Canute, sim, ele consegue trazer a paz para aquele método que ele está fazendo. Ele consegue só trazer a paz para um grande número de pessoas em detrimento de um pequeno número de pessoas. Então é válida a forma que ele está fazendo. Mas sim, o Thorfinn, ele vai querer ajudar as pessoas que o Canute não chega. E que eles meio que dependem um do outro para construir um mundo de paz, assim. E exatamente, ele disse que ele não tem o menor desejo de enfrentar o Canute e que a solução dele sempre vai ser fugir. Ele vai fugir até não poder mais. E vai levar com ele as pessoas que para esse mundo de paz, né? Que no caso ele quer fugir para Vinland, que se eu não me engano é o Canadá, e desenvolver todo uma nação lá e poder viver em paz. Esse é o ideal dele. Que esse ideal de Vinland, por mais que a gente saiba que não é uma coisa realista, nesse arco da Fazenda foi tratado que, tipo, mostra como essa ideia de que eles possam ter esperança, de que Vinland existe, de eles possam ter esperança em algo maior, é uma coisa, por si só, já é uma coisa muito importante. Mesmo que a gente saiba que ela não seja realista, você ter esperança de que o mundo pode mudar já faz bastante diferença. Sim. Eu acho que o final da história vai ser positivo. Eu não, apesar de eu sempre me questionar isso, cara, como assim eles vão criar uma e não vai ter arma, e não vai. Tem até essa discussão mais à frente na história, né? Mas eu acho que o final vai ser positivo. Assim. Eu acho que talvez ele chegue sim a Vinlândia. Eu não imagino um final em que ele chegue em Vinlândia, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que a história tende. Mas concordo totalmente com isso que você falou. A busca por Vinlândia é utópica, mas ela é necessária ao mesmo tempo, né? É porque quando eles chegarem em Vinlândia, aí vai ter outro. Tipo, tem gente morando em Vinlândia. O que é que eles vão fazer com o pessoal que mora lá? Eles vão matar todo mundo? Eles vão conseguir acordo de paz? O Thorfinn, ele consegue muitas coisas na conversa, principalmente nesse último arco, né? E que eu não sei como que chama. Você sabe como que chama? Sei lá. O arco que vem depois do arco da Fazenda. Eu só chamo de arco dos Vikings. Toda a discussão lá da sucessão dos Vikings. Então, assim, esse arco que vem depois aí, o Thorfinn consegue muita coisa na conversa, mas eu espero que ele não chegue em Vinland na conversa, porque eu acho que seria uma forçadinha de barra. E eu também mais espero... do que já tá sendo, né? Mais do que já rola. E eu também espero que... Eu não lembro onde foi que falaram isso, eu acho que foi no Discord nosso, que a gente estava falando sobre essa questão do Canute não aparecer mais na história e tal. Assim, mas ele vai voltar, tipo assim, porque ele não vai deixar o Thorfinn ficar com o Vinland. Eu não imagino que isso aconteça, eu não espero que isso aconteça. Eu não acho que seria legal um embate dos dois ali. Eu acho que eu não foge acho que a tudo o Canute que ele vai se importar pretensão com de o ficar Vinland. com Vinland. Ele Eu quer também acho que reinar não. aquelas Na área terras dele lá que ele ali, tem. sim.
Então, assim, mas eu também espero que ele venha até na história mais pra frente. Mas realmente, se a gente ainda for entrar pra falar no outro arco, o vídeo vai ficar com 2 horas. E a gente podia até entrar mais em detalhes no arco da Fazenda, que a gente já falou demais. Mas o arco da Fazenda, concluir, eu acho que ele é um dos melhores arcos assim, de desenvolvimento que eu já li, que eu li nos últimos anos. E que me deu muita satisfação ler ele. Sim. E que trata temas pesados. Muito sofrimento. Trata temas pesados e ele, naquela altura ainda da história, ele tava, pra mim, ele conseguiu ainda medir bem o que é que ele tava fazendo, porque depois o poder do protagonismo fica bem forte. Sim, exatamente. Ele ainda consegue pesar a importância dos personagens secundários, não ser o Thorfinn resolvendo tudo. Depois perde um pouquinho a mão, assim. Ainda que a gente tenha coisas muito boas no arco seguinte, assim, eu acho que o arco seguinte, esse arco dos Vikings, entre aspas, ele se vale muito de momentos engraçados, coisa que os outros arcos não tem tanto. Ele consegue fazer mais humor e tal, mas também vira muito um shonen de busca por um novo planeta, assim, sabe? Tipo, um grupo de amigos, aí tem um cachorro, uma criança, tipo... Cowboy Bebop Viking. Exatamente. O cachorro não, a criança me incomoda o fato deles lutarem com um bebê, assim, me incomoda. Mas eu ignoro. Mas, assim, ele insere personagens legais, insere 2 personagens femininas na história, uma personagem que tinha muito potencial e que, infelizmente, ele deu um desfecho pra ela que não é tão legal assim. Mas ele insere personagens com muito potencial. A volta da família... Não, é só falar da volta da família dos Halfdan ali, é muito legal. O filho dele é muito bom, assim, é um personagem que me divertia toda vez que aparecia, apesar de ter um contexto interessante por trás, não ser só um alívio cômico, ele tem um arco de desenvolvimento que é legal. E é engraçado. E engraçado ao mesmo tempo. Então, assim, tem momentos da história que ele sabe dosar muito bem, mas tem outros que eu acho que pesa realmente muito o poder do protagonismo. O Thorfinn consegue tudo, ele é o cara que convence todo mundo. Enfim, mas faz parte, assim. Tô na esperança desse arco novo. Eu acho que na Fazenda ele tem o ápice do desenvolvimento de personagem dele, que ele passa o arco todo da Fazenda se construindo e colocando cada um pedacinho por pedacinho no que é o Thorfinn, que de hoje em dia. E quando ele chega ao ápice de desenvolvimento de tudo, depois de tudo que eles passaram, da morte daquela menina que eu esqueci o nome. Eu nunca sei o nome dela, é com A. Eu não sei falar o nome dela, peraí. Calma. Arnerid, alguma coisa. Enfim, Calma. ela é uma escrava que trabalhava na fazenda bem e que o Einar era apaixonado por ela e ela tem um arco fantástico. É um arco dela muito bom. E muito sofrido. Não consegui achar não o nome dela. Enfim. E depois da morte dela, eu acho que é ali que ele realmente toma como resolução que ele tem que achar a Vinland. E faz link a morte dela, dele falando quando ela tá morrendo e ela já tá sem esperanças, ela só quer ter paz depois dela ter perdido tudo, literalmente tudo. E a gente vê ela perdendo tudo e dói muito, meu Deus. Nossa. Gente, é sério, eu não gosto nem de lembrar. Cara, sério, foi muito... Eu não lembro de outra vez que eu li ou assisti alguma coisa que eu tive que parar e falar, eu não vou dar conta, eu preciso parar. Eu parei, tipo assim, por, sei lá, uma semana para voltar. A cena que ela apanha do senhor da fazenda, que era um cara que o tempo todo era colocado pra gente como um cara legal, um cara que se preocupa com os escravos. O tempo todo ele foi pintado pra gente como um senhor que não era tão ruim assim. E aí, de repente, tipo assim, ele espanca a mulher grávida dele. Nossa, não gosto nem de lembrar, gente, foi horrível. E foi bom porque, tipo, encaixou tudo, tipo, porque o arco dele tava muito ligado ao arco do Canute, e o Canute tava lá indo pra cima dele, querendo pegar todas as coisas da fazenda, e ele tava se sentindo perdido. E foi bem nesse momento que aconteceu todos aqueles problemas na fazenda com ela, e encaixou tudo na pior forma possível para ele descontar toda a raiva e frustração nela, porque, tipo, ela era o porto seguro dele,
E ele saber que ela tentou fugir foi a gota d'água, assim, pra ele. E o nome dela é Caraca. Arenheid. Acho que é isso. A-R-N-H-E-I-D. Arenheid. Eu não sei falar o nome dela, então eu luto com isso. Enfim, quando ela tá morrendo e já tá sem esperança de nada, o Thorfinn pega a mão dela e faz todo aquele discurso sobre Vinland, que numa terra bem distante, além do oceano, existe uma chamada Vinland, onde tudo é de paz, há muitos campos para cultivar. Ele faz todo aquele discurso que o pai dele fez para o escravo lá no começo da série, e essa ligação é muito legal, porque tipo, finalmente ele entendeu o que o pai dele estava falando. Sim. E esse arco de personagem dele é muito bom, tipo, o arco da Fazenda, ele tem quase tantos capítulos quanto o arco do prólogo, que eu acho que são 54 do prólogo, e o da Fazenda acaba no 99, por alguma coisa assim. E dá pra sentir bem o peso, porque eles dois se complementam tão bem, e dá tanta satisfação ver a evolução dele. É tipo, leiam. Eu acho que é isso. Eventualmente a gente vai ter mais coisas pra falar, se vocês estiverem interessados em ouvir a gente falando sobre isso também, não falta assunto. A gente vai estudar mais pra falar, pra saber falar o nome dos personagens. Coisa que acontece umas às vezes. aulas assim de alemão, sei lá que língua é isso. Pois é. Aí, se vocês quiserem que a gente também fale de outros animes que a gente gosta, aceitamos sugestões. Ou não, aliás. Se vocês quiserem. Veja bem, aceitamos sugestões. Não sei se eu vou ter tempo para assistir, mas aceitamos sugestões. Não, deixa eu reformular. Tipo, se vocês quiserem ver a gente falando de outros que não sejam só Shingeki, deixem aí nos comentários que a gente pode se animar para fazer mais lista de indicações ou mesmo abordar a Vinland mais a sério ou outras séries assim também. A gente faz o esforço. É isso aí, então. E se vocês quiserem ver mais coisa de Shingeki, podem esperar que a gente também pretende fazer outros vídeos extras de Shingeki sem fora o capítulo. Já que vai ficar sem capítulo esse mês, né? Não vai ter capítulo mês que vem, coisa triste. E também, por causa da quarentena, eu acho que a nossa rotina fica mais definida por causa da quarentena e a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo, eu acho. Mais ou menos. Um pouquinho. Quando a gente ter conseguido gravar 2 semanas seguidas, já foi já é um progresso. Então pois é. Eu espero Obrigada. Vocês que ouviram não tenha ficado confuso, provavelmente ficou. E que vocês aguentaram a gente de novo falando durante 1h30. Pois é. Obrigada e até a próxima. Tchau, gente.